Muito bom nos encontrarmos novamente. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que mandaram sugestões e comentários muito positivos com relação aos temas que estamos tratando aqui neste canal. E se você está gostando, convido você a curtir, compartilhar e se inscrever para que a gente possa esparramar cada vez mais coisas boas nesse momento em que o mundo tanto precisa, né, de harmonia e de evolução positiva. E hoje eu quero falar sobre, rapidamente, inteligência espiritual. E vamos ouvir dois testemunhos de pessoas que se dispuseram a despertar essa inteligência espiritual que existe dentro de todos nós. Vejam, quantas vezes nós nos deparamos com realidades assim como: eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não consigo fazer. Eu gostaria de mudar meu emprego, mas eu não sei como é que eu faria, eu tenho medo do que pode vir depois disso. Eu quero perder peso, mas aquela torta de morango na geladeira está me fazendo muita tentação e eu não sei o que eu faço, se eu perco peso ou se eu como a torta. É como se existisse dentro de nós um diálogo de partes separadas, né? Partes avulsas dentro do nosso subconsciente, digamos assim. Mas nós não temos partes separadas, nós somos um todo. Nós somos um sistema único com todas as nossas programações e que se transformam em crenças que acabam influenciando as nossas atitudes. São diálogos internos que nós temos. Eles podem ser conflitantes na medida em que a gente os vê independente com força suficiente de atrapalhar uma grande meta que nós temos pela frente. Vejam, quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente está falando de um dom que a gente recebeu, que a gente recebe, que a gente tem, de uma luz existente dentro de nós, que muitas vezes ela não está apagada, mas ela está ofuscada, assim como um farol com um vidro sujo, né? A luz não consegue passar e não consegue iluminar o caminho que vem pela frente. Ou então, como o farol do carro, né? Que está sujo e a luz não consegue iluminar o caminho pelo qual estamos andando, então de repente a gente pode titubear e bater nos barrancos, cair nas valetas e a gente diz: puxa, a culpa foi minha, ou a responsabilidade foi minha, o carro estragou, mas enfim, na verdade é porque o vidro nosso estava sujo e a luz, o vidro do carro estava sujo e não deixou a gente ver direito a estrada que está lá na frente. Então, inteligência espiritual, eu diria assim, que é aquela força, aquela fé que nós carregamos dentro de nós e que é capaz de superar essa visão dicotômica que nós temos, essa divisão de partes, assim, essa visão que nós somos partes independentes e que as partes ficam brigando entre si. Na verdade, as partes estão conversando entre si, porque elas sentem que existe um grande ideal, mas que não, enquanto cada uma está separada, não está vendo todo, elas não conseguem direcionar a sua ação, digamos assim. E qual é o recurso que nós temos para que a gente possa não perder a meta que está diante da nossa vida, da nossa existência? Na inteligência espiritual nós falamos que a grande força, vamos supor, o grande recurso que nós temos, a gente chama de fé. Na parte de psicologia clínica também nós falamos fé, né? Ela que é capaz de lidar com as incertezas e com os riscos e nos colocarmos a caminho, superar os medos, né? Medo a gente vai ter, mas superar os medos, porque os medos têm duas partes, né? Eles, tanto de evitar que a gente caia numa coisa que atrapalha a nossa existência, mas também como no sentido de frear a carruagem que a gente está. Então, digamos assim, essas crenças, essas programações que estão dentro de nós e que parece que estão dialogando independente uma da outra, elas, na verdade, estão tentando conversar para realizar o grande projeto da minha existência como ser humano na realidade em que eu estou. Quando a gente começa a perceber que não são forças, podem ser aparentemente antagônicas, mas que são forças que se conversam para convergir para um ponto único, para um ponto central, nós estamos usando a nossa inteligência espiritual,
que as religiões ajudam a fazer isso, né? As igrejas nem sempre ajudam, né? Porque fortalecem muito a questão de dogmas e crenças, e às vezes até o ser humano fica em segundo plano, mas a energia espiritual é essa força que faz com que a gente supere os nossos medos e crie uma missão na nossa vida, que crie uma direção em nossa vida. Então, quando a gente percebe que nós estamos precisando desenvolver a força espiritual, que na verdade é o diálogo interno entre as nossas polaridades, as nossas programações subconscientes, nós começamos a transformar a realidade em que nós vivemos, seja pessoal, seja social, seja familiar, ou seja também profissional. Vamos ver o depoimento da Renata Luz, né, que já pelo nome também tem luz no seu nome, né, sobre os efeitos que a terapia fizeram nessa evolução de inteligência espiritual. Olá, me chamo Renata Luz, sou gastrônoma e chefe confeiteira. Hoje eu sou gastrônoma. Hoje eu entendo o meu servir neste mundo. Mas até chegar a este estágio de consciência foi um processo de mudança bem complexo. Eu vinha de uma área corporativa, uma carreira de mais de 20 anos numa grande empresa, e os questionamentos começaram a surgir. É isso que eu vim fazer nesse mundo? Será que é isso que eu quero fazer o resto da vida? Quando a resposta foi não, eu fiz outras perguntas. Mas então o que será que eu vim fazer nesse mundo? E foi aí que o processo da mudança começou, e muito mais importante que o processo da mudança é quem nos auxilia neste processo. No meu caso, foi o parapsicólogo, grande amigo, estudioso, Larry Carlos Marchioro. Ele me conduziu, através das suas sessões, da sua metodologia, a um estágio de consciência e clareza, aonde eu cheguei na gastronomia, na confeitaria afetiva, no servir da mesa, no propósito da união. E se não fosse esse acompanhamento clínico, talvez até agora eu não estaria levando o amor, afeto e proporcionando a união através da mesa. Talvez se não fosse através do trabalho profissional do Larry, eu ainda estaria buscando dentro de mim. Por isso a importância desse fio condutor, desse profissional, de um profissional que possui metodologias que consegue tirar do seu subconsciente aquilo que você realmente está buscando. Então eu recomendo, sim, o trabalho do Larry, trabalho muito profissional, e eu sempre fui muito questionadora desses métodos, e o Larry quebrou todos esses meus questionamentos. Então um grande abraço para o Larry, muita gratidão por toda a ajuda que ele me deu nesse processo. Vejam, a Renata, o histórico dela, evidentemente, foi um grande questionamento sobre o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, enfim, como é que vai ser a minha vida. Ela teve várias situações em que ela foi desafiada, tanto profissionalmente como a nível de saúde e pessoal, e ela foi desenvolvendo essa capacidade de conversar internamente com as suas partes e fazer com que essas partes interagissem em busca de um objetivo comum. Isso é o desenvolvimento da inteligência espiritual, onde a fé, que não precisa ter certezas, mas ela tem o ponto, né, lá no fim do túnel, que ela sabe para onde vai, e que ela dá essa energia, que ela dá essa força, que ela dá esse recurso, né, que a gente tem dentro de nós. Eu gosto muito daquela figura, já coloquei no vídeo passado, de Deus criando o homem lá, que tá pintado lá na Capela Sistina, no Vaticano, quando ele dá ao homem essa capacidade criadora, né? Mas junto com a capacidade criadora vem essa força espiritual, essa energia espiritual, que é capaz de fazer com que a gente coloque todas as nossas aparentes partes, né? Aparentes partes, porque não são partes, são um todo que se constitui dentro de nós, em busca do grande objetivo.
As religiões vão colocar o objetivo do céu, o objetivo da salvação, o objetivo disso, daquilo. As religiões ajudam a esse crescimento? Muitas ajudam, sim. As igrejas ajudam? Muitas ajudam, outras não ajudam, né? A gente é um ser humano que está sempre aí envolto na história do dia a dia. Mas quando essa força espiritual aparece, há uma inquietação dentro da nossa alma, vamos dizer assim, há uma inquietação dentro de nós que nos deixa, que está tentando fazer a gente sair do comodismo, né? do sentar-se na cadeira e ficar esperando o Godot, não é? Sabe dessa história do Godot, né? Então, as pessoas, quando despertam para isso, começam a buscar. Vejam o depoimento da Ana Elisa. Ana Elisa, uma grande amiga também, e que fez parte das terapias, ela se colocou nessa busca, sentiu uma inquietação dentro dela, sentiu que precisava algo mais e foi buscar. Veja o depoimento dela. Meu nome é Ana Elisa, eu tenho 47 anos, sou advogada. Eu estou fazendo terapia com o professor Larry, já estou na 4ª ou 5ª sessão. Eu vim em busca de melhores relacionamentos, tanto na seara profissional, na pessoal e a mais importante, na familiar, o nascedouro. Entender porquês e através da terapia eu já estou sentindo os efeitos. A partir do momento da compreensão do cenário, das leis que regem, a gente consegue chegar no fato, nas pessoas, nos acontecimentos e entender e passar por isso e seguir adiante. E melhoramos automaticamente os relacionamentos, o que já tem acontecido comigo. Então vejam, despertando essa inquietação, né, que é pertinente do ser humano dentro de nós, que aparentemente parece ser conflito, mas não é conflito, é um diálogo interno que a gente carrega. A gente, na verdade, sempre está dialogando com o Criador, né, que coloca a gente com um objetivo maior de ser humano, não que nós já nascemos prontos, nós estamos nos tornando humanos na medida em que caminhamos. Então, na medida que caminhamos, nós descobrimos qual é a nossa missão, o que a gente quer, certo? Nós queremos ser humanos, na verdade. A gente luta na vida para a gente ser humano, ou a gente luta só para ganhar dinheiro? A gente luta só para status profissional ou status social? Não, se for só isso, é muito pequeno. Realmente a gente vai se sentir sempre insatisfeito. Nós lutamos e trabalhamos para nos transformarmos em humanos. Por isso a palavra é ser humano. Então nós descobrimos a nossa missão, a nossa identidade. E a gente começa a descobrir quais são as partes que estão envolvidas nesse crescimento. Quais as crenças que carregamos, quais as programações que nós trazemos desde os nossos antepassados até aquelas que nós somos influenciados pelo meio. E a gente vai dando permissão para a gente ser corajoso, ser ousado, não é? Às vezes, eu até tenho uma frase que às vezes é bom ser um pouco louco, para tirar a gente do comodismo. Então nós nos permitimos a sermos humanos, nós não somos obrigados, nós temos na nossa essência, como se fosse o germe da nossa semente. Ele tem que arrebentar a casca da semente para sair. Se não arrebentar a casca, essa semente apodrece. Veja, sabendo disso, eu vou dirigindo a minha ação. Eu vou sabendo como se faz isso, eu vou aprender, eu vou buscar, e por isso a gente busca, as pessoas buscam terapia, outras buscam outros tipos, tem vários tipos de terapia que nos ensinam o caminho, e a gente vai se adequando naquela que melhor que é melhor a gente criar empatia, vamos dizer assim, né? Se sentir melhor. Vejam, e isso vai despertar em nós uma ação, nós vamos querer saber como se faz, e eu vou querer colocar isso em prática, e para isso eu preciso criar e participar de ambientes que propiciam isso, não é? Se eu quero que uma semente nasça, eu vou plantar ela na terra e não na pedra.
ela vai nascer no ambiente da Terra, com todas as suas propriedades para que ela desenvolva. Então eu já vou começando no meu diálogo interno a acertar também os ambientes que eu participo. Se eu quero um bom relacionamento, onde é que eu vou buscar esse relacionamento? Se eu quero um bom progresso profissional, onde é que eu vou buscar esse progresso espiritual, profissional, não é? E é assim que tanto a Renata como a Ana fizeram e estão fazendo e continuam fazendo, e a gente continua fazendo até o final da vida. E aí a gente começa a perceber que nós conseguimos alinhar aquilo que parecia antagônico dentro de nós. E aí a gente começa a criar novas realidades. E aí a gente começa a ver a luz iluminando o nosso caminho. E essa força, essa fé que a energia espiritual faz desabrochar dentro de nós, ela é inabalável. E a gente vai e enfrenta qualquer caminho, chuva, pedra, barro, vento, sol quente, calor, frio, mas aquela fé faz a gente não perder a direção da luz que está nos iluminando para uma realidade melhor dentro de nós. Então, isso é um caminho, não é? Isso não se faz, eu preciso querer, certo? Se eu não quiser, eu não consigo desenvolver isso. E não é um querer assim, vamos dizer assim, utópico, passivo, que as coisas vão acontecer só porque eu tenho um pensamento, meramente um pensamento positivo. Se eu não colocar em ação aquilo que eu pretendo fazer com um método, certo? Com disciplina, com um compromisso, com um contrato comigo mesmo. Não, eu vou assinar um contrato comigo mesmo. Se eu não cumprir, eu vou ter que assinar outro contrato e vou assinando os contratos. Porque às vezes a gente não consegue cumprir na primeira, mas a gente não pode desistir. Isso é inteligência espiritual. E aí a gente pode buscar, lógico, nas religiões, nos rituais, tudo aquilo que ajude a gente criar a harmonia naquilo que aparentemente parecia ser uma divisão dentro de nós. A gente vai criando unicidade, vai criando centro, vai criando equilíbrio, e o equilíbrio vai trazendo vibrações positivas e vai trazendo evolução. Se você gostou desse tema, dos depoimentos da Renata, da Ana Elisa, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, mande sugestões, certo? Eu faço os atendimentos lá no Espaço Paz e Bem. Agora com a pandemia nós estamos agendando conforme as possibilidades, né? Não se esqueça de se cuidar nesse momento, é muito importante a gente usar máscara. Eu só não estou usando máscara aqui porque eu estou sozinho na minha sala de estudo, mas é muito importante passar álcool gel, enfim, se prevenir, porque o vírus é uma realidade que a gente não enxerga, né? Então a gente tem que se cuidar para cuidar dos outros também. E esse ambiente social em que a gente se sente corresponsável ajuda também a manter a luz acesa dentro de nós. Tome os seus cuidados. Se você quiser vir ao encontro das terapias, marque pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? Mas não deixe de ativar em você, ou melhor, de limpar os vidros, né, da sua existência, para que essa luz presente dentro de você ilumine o seu caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.